Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou iniciar fazendo a programação de uma pecinha, né? Então, vocês vão ver o programa lá na máquina, vamos rodar o programa na máquina, mas vocês entenderem como que ele é feito quando ele é feito de maneira convencional, ou seja, programando manualmente. Então, primeira coisa, eu tenho que colocar um nome para esse programa, como se fosse o CPF do programa na máquina. Ou seja, é a identificação daquele programa na máquina. Quando eu procurar o programa O001, vai ser esse. Não pode ter dois programas O001 dentro da máquina. Depois eu vou colocar o meu bloco de segurança, com G40, G21, G90 e G95. Coloquei o bloco de segurança, agora eu vou começar a programar. Para mim começar a programar, eu vou deixar o corretor de ferramenta desligado e vou garantir que minha ferramenta esteja no ponto de troca antes dela trocar, para não acontecer o risco de colisão, né? Então X de 150, Z de 150, para a ferramenta afastar até lá no ponto de troca. Vou deixar de 200 aqui para ficar mais seguro ainda. Aí agora sim eu chamo a ferramenta que eu vou estar utilizando, que vai ser T0101. Depois eu preciso colocar a rotação para a placa quando ela estiver trabalhando com essa ferramenta. No caso do torno, ela não trabalha com rotação constante, ela trabalha com velocidade de corte constante. Então, em função do diâmetro que a ferramenta se encontra, a máquina vai estar rotacionando numa velocidade diferente. Então, eu vou colocar lá G96 para determinar qual a velocidade de corte que eu vou estar utilizando e um S de 200, ou seja, velocidade de corte de 200. Depois G92, S de 3000. O que eu estou falando aqui? Eu estou limitando a rotação para essa máquina, né? Porque quando eu trabalho com ela, vou fazer o faceamento, ela chega no centro da peça, ela chega no diâmetro de 0, ou seja, ela limitaria a rotação máxima da máquina. Então eu coloco a rotação limite aqui que ela pode chegar. Depois eu preciso posicionar essa ferramenta para mim iniciar a usinagem. Eu vou iniciar ela fazendo o faceamento. Então vou colocar lá, ó, G0, X de 51, Z de 0. Opa, vou colocar um X um pouco maior para garantir que não vai pegar no material bruto. Depois eu vou descer faceando, então eu vou colocar G1, o X de menos 2 e o avanço de ponto 2. Depois eu vou sair com ela em G0 para posicionar para fazer o desbaste externo. Então vai ser lá G0, X de 51, Z de 2. Depois eu vou realmente fazer esse desbaste externo. Então eu vou colocar lá G71, vou chamar o ciclo para fazer isto, né? O U de 1, que é o tanto que eu quero que essa ferramenta aprofunde no raio, e o R, que é o quanto que eu quero que ela recue no raio, na hora que ela for fazer o retorno. Então, se eu colocar o U de 1, ela vai estar tirando 2 mm no diâmetro por passada. Se eu colocar o U de 2, ela vai estar tirando 4 mm no diâmetro por passada. Depois eu vou colocar aqui o G71, o P, o Q, o U e o W. O U é a quantidade de sobremetal que eu quero deixar no raio. O P é a quantidade de sobremetal que eu quero deixar no comprimento. E o F, o meu avanço do meu desbaste. Professor, mas por que você não colocou o P e o Q? Porque o P e o Q, eu vou precisar ter os números de linha do início do perfil e do final do perfil. Como eu não fiz ainda, eu vou deixar ele em branco e depois eu vou estar fazendo a inserção dessa informação. Então eu vou colocar agora, eu vou começar esse perfil. Então eu vou lá para G0, né? O X vai ser de 41. Depois eu vou colocar lá o G1 com Z de 0. Depois um X de 45, que vai ser o diâmetro da rosca, né? Vai ser uma rosca de 45. Na ponta eu vou colocar um raio de 2, porque quando eu coloco um chanfro de 2, o simulador aqui ele não entende. Então eu vou colocar um raio mesmo, tá? O Z de menos 20, olha lá, ele fez um raio, depois foi para Z de menos 20. Se eu colocar C2, ele não entende. O que eu posso fazer? Vou colocar ela fazendo o deslocamento então, ó. X de 45, Z de menos 2. Vai fazer o chanfro ali. Depois ela vai subir até um diâmetro de 50, então X de 50. E vou colocar um pequeno arredondamento de canto ali só para fazer uma quebrinha ali, né? Ó, de ponto 1, por exemplo. E Z de menos 21. Olha lá, ela fez um pequeno arredondamento aqui, ó, de 1/10.
Aí o Z de menos 21 e vou fazer um raio no sentido horário com a ferramenta. Olhando no primeiro quadrante aí, eu vou fazer um raio no sentido horário. Então vou colocar lá G2, o Z de menos 31, o X vai ser o mesmo e o raio vai ser de 10. Ela fez o raio. Depois eu vou colocar o G1 e vou usinar até Z de menos 35. Ela vai pegar e fazer todo o perfil. Então esse é o perfil que vai fazer. Depois ela varia um canal aqui e faria a rosca e a furação. Então vou fazer só o contorno externo aí para o vídeo não ficar muito longo e a gente conseguir visualizar alguma coisa de programação convencional. Então fiz essa parte, eu vou colocar aqui mais uma linha para ela sair para o diâmetro de 51. E aí eu vou levar minha ferramenta para o ponto de troca e chamar a ferramenta do acabamento. Então vou desligar a compensação de comprimento dessa ferramenta. Vou colocar G0, G54, X200, Z200 para ela ir lá para o ponto de troca. E aí eu vou chamar a próxima ferramenta, que vai ser T0201. Vou colocar a limitação de velocidade de corte para ela. Então vai ser G96, um S de 200. Então vai ser a velocidade de corte constante que ela vai estar utilizando. E a limitação da rotação, que é com G92, vai ser um S de 3500. Eu vou colocar M3. Agora eu preciso posicionar essa ferramenta também no início da onde ela vai fazer esse acabamento para ela poder fazer o acabamento. Então eu vou colocar lá G0, o X de 51 e o Z de 2. E aí eu vou fazer o acabamento. G70, o P e o Q que eu ainda não sei e o F de ponto 15. Depois que eu terminar esse perfil, eu vou desligar a composição de comprimento da ferramenta e vou mandar de novo ela lá para o ponto de troca, que é sempre quando eu termino de utilizar uma ferramenta, eu tenho que mandar ela para lá, para ficar com a área livre e ficar seguro aí. E vou colocar o M30 que indica o fim de subprograma. O fim de programa, perdão. Agora eu vou fazer a renumeração. Eu vou colocar os números da linha de 10 em 10 aqui, ó. Vou apagar aqui esse cabeçalho. E vou deixar aqui, ó, de 10 em 10. Então, o meu perfil ele começa na linha 130 e termina na linha 210. Então, eu vou colocar aqui, ó, 130, termina na linha 210. Aqui o meu acabamento também começa na linha 130 e termina na linha 210. Ou seja, ela já veio fazendo o desbaste e o acabamento respeitando essas informações. Que nem aqui no caso o desbaste é aprofundando 1 no raio, né? 2 milímetros no diâmetro e depois recuando 1 milímetro para fazer o retorno. E aqui no acabamento, ela vai fazer a mesma coisa seguindo o perfil exato da peça. Ela vai terminar de fazer o perfil exato, ela vai sair e vai voltar lá para o ponto inicial. Então, vamos fazer a simulação aí. Então aqui eu vou colocar na simulação. Dei um play aí. Então a ferramenta ela está se movimentando, né? Tá vindo para a posição inicial aqui. Fiz o faceamento. Ela posicionou e agora ela vai fazer a continuação, vai fazer o desbaste do perfil externo e depois vai dar o acabamento. Fez o desbaste, vai trocar a ferramenta vai voltar a posicionar e aí fazer o acabamento. Ó. Fez o acabamento, pronto. Aqui ó, pode ter ficado um pouco mais de material, ou porque não deu a passada, ou por conta de algum problema da simulação, mas na máquina ele executa o desbaste respeitando sempre os valores que está aqui certinho. Porque aqui nessa linha, eu vou colocar lá o X de 41 e vou repetir o Z. Algumas máquinas ela dá esse errinho, se eu não repetir o Z que ela já estava, ela não desbasta a questão de mergulho. Mas é isso, pessoal. Então aqui nós fizemos uma programaçãozinha convencional, um programinha bem simples, desbaste, acabamento de um contorno aí bem simples, mas para vocês conseguirem visualizar a questão da programação convencional.